Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra. E quando a gente chega num tempo como esse que nós estamos, onde tem um feriado muito emendado, onde muitas pessoas viajam, onde nós temos dentro da cidade de Anápolis, assim, milhares de pessoas em alguns eventos, acampamentos dentro da nossa igreja. Temos acampamentos, a gente teve aqui o The King com os adolescentes, fizeram um acampadentro. Eu acredito muito no poder de um culto como o de hoje. Porque poderia estar, como sempre, o nosso culto aqui, um monte de gente, Deus escolhe pessoas para estar aqui para ouvir essa palavra. E quando eu estava ali atrás ali e estava passando os vídeos e tendo um momento de generosidade, eu orei ainda mais a Deus. Falei: Deus, que hoje seja algo de muitas respostas para as pessoas. Porque a palavra que eu quero ministrar hoje, Deus te trouxe aqui para ouvir ela. Então nos próximos minutos, se desligue de tudo e fica focado. Porque o tema da palavra de hoje fala assim comigo: armas. Não, mas me ajuda a falar armas escondidas. Você precisa entender isso. Eu nunca vi na Bíblia Deus usar alguém com uma arma poderosa. Nunca vi. Não vi em lugar nenhum Deus usar alguém com uma espada assim que tem o poder do Star Wars. Nunca vi o Deus usar um homem por causa da sua armadura, e aquela armadura era poderosa demais. Gente, nunca vi nada disso. Mas todas as vezes que eu olhei para a Bíblia e eu vi o que Deus estava fazendo, Deus ia na contradição de tudo que acontecia. Porque no momento mais preocupante do homem, Deus vinha e intervia, Deus vinha e agia. Para Moisés ele deu um cajado, para Davi uma funda com uma pedra. Imagina ele chamando Noé e falando assim: Noé, você vai construir uma arca. Noé pegou, vamos assim dizer, um martelo, um pau e começou a fazer. Eu nunca vi Deus pegar armas poderosas e entregar na mão do homem, mas eu sempre vi Deus pegar o que o homem tinha na mão e utilizar aquilo que ele tinha para poder fazer. Só que a gente chega num tempo que nem todo mundo entende isso. A gente chega num tempo onde nós olhamos para o que nós temos na nossa mão, e muitas vezes nós olhamos para o que o outro está vivendo, e quando nós olhamos para aquilo que está na nossa mão, parece pouco. Porque pensa comigo, Davi vai levar pão. Quando Davi leva pão, tem um monte de soldado amedrontado, tem um monte de soldado com medo, tem um monte de soldado, inclusive os irmãos dele, com armadura, com uma espada, e que poderiam enfrentar de toda forma, de toda maneira. Mas eles estavam com muitas armas, mas não tinham coragem de usar nenhuma. Porque uma coisa é eu olhar para a espada que está na minha mão, e uma coisa é eu olhar para a espada que está na mão do meu inimigo. Uma coisa é eu olhar para o meu tamanho, e outra coisa é eu olhar para o tamanho do meu inimigo. O povo de Israel estava de cá e olhou e falou assim: uau, nós somos muito pequenos. Uau, as nossas armas são pequenas demais. Eles estavam do lado de cá e eles olhavam e eles começavam a ficar preocupados. E quem de nós que estamos aqui hoje, cara, que não leva uma vida preocupada? Tem alguém aqui que não está preocupado com nada? Levanta a mão. Porque se tiver, eu desço daqui de cima e te dou um microfone aqui e falo: cara, eu vou pedir para você orar por mim. Porque todos nós estamos preocupados. Semana passada eu trouxe uma palavra aqui olhando para as minhas filhas e para o meu filho. Como que a cabeça nossa fica louca. Aí eu ontem estava deitado com a Valentina, já era umas 10 e pouco, cara. Aquela menina, ela quer me deixar doido. Ela estava deitada assim, eu abracei ela e eu falei alguma coisa com ela. Ela tinha passado o dia inteiro com umas priminhas dela de Brasília. E ela, tipo assim, não me deu moral. E eu fui brincar com ela, falei: Valentina, esses dias agora, esse sábado, você não me deu nenhum moral para o papai. Eu quero saber por quê. A Valentina tem 7 anos. Cara, ela olhou para mim e falou assim: é pessoal. Mano, eu olhei para ela, eu falei: menina de 7 anos falando para mim que é pessoal. Pessoal, não vai me contar porque é pessoal. Aí o inimigo aproveita as brechas, os momentos, fala assim:
imagina essa menina com 15 anos. Imagina essa menina com 18 anos. Eu comecei a orar, falei, sai demônio daqui. Porque senão a gente fica louco, porque o mundo vai trazer pra gente preocupações de casa, de família, de trabalho, de tudo, cara, tudo. Mas aí sabe o que eu entendi olhando para essa mensagem? Eu até coloquei isso no meu Instagram. Todos nós estamos preocupados por metade de coisas que nunca irão acontecer. Metade delas não irão acontecer. Mas você sabe o que eu entendi? Que a preocupação é o substituto das orações que a gente não fez. Que a preocupação é o substituto das orações que a gente não faz. Você pega o povo, o exército que está lá o tempo inteiro, pronto para guerrear, pronto para lutar. As armas que eles têm, eles são treinados. Mas era um povo que era treinado para batalha, mas não era treinado para orar. Aí chega um menino que olha para aquela situação, que não é treinado para batalha, mas é treinado para orar. Enquanto todo mundo estava preocupado, ele não está preocupado. Enquanto todo mundo está falando, a gente vai perder, a gente vai ser derrotado, é impossível vencer Golias. Do outro lado tem um menino que está falando assim, vocês estão com medo de quê? Saul pega e coloca a armadura nele e fala assim, vai com a minha armadura, ela é a mais forte, ela é a mais poderosa. Ele até tenta, mas ele fala, eu não preciso disso aqui. Eu não preciso disso. Então quando nós olhamos para as armas que nós temos nas mãos e comparamos com as armas que outros têm, quando nós comparamos com as armas que o inimigo tem, cara, parece que o que a gente tem na mão é muito pequeno. É muito pequeno. Mas eu nunca vi Deus usar armas grandes. Parece que o que eu tenho na mão é pequeno demais diante da pessoa que está do meu lado. Só que nós estamos comparando o nosso plantio com a colheita de outro. Nós passamos mais tempo olhando para a vida do outro, mas nunca olhando para o que ele plantou. Nós estamos olhando para o que ele está colhendo, enquanto nós estamos numa estação completamente diferente, que nós estamos na nossa mão, e a gente fala, é muito pequeno. Mas eu volto a repetir, eu nunca vi Deus usar nada grande na mão de ninguém. Porque se é grande demais, a gente vai falar, eu não preciso de Deus. E pega isso para a tua vida inteira. Deus nunca te dará um propósito que não dependa dele. Nunca. Micael, explica. Para Noé, Deus deu uma palavra. Noé começou, ele não tinha uma arquitetura completa. Ele não tinha uma engenharia completa da arca. Ele teve que começar com um martelo e com um pedaço de pau. A gente olha para Davi, que não foi com a espada, mas foi com uma pequena pedra. Algumas pessoas falam assim, Micael, por que Davi foi com 5 pedras? Ele estava com medo de errar. Fala assim comigo, Deus não precisa de plano B. Davi não tinha medo de errar a testa de Golias. Por que Davi tinha 5 pedras? Porque Golias tinha 4 irmãos. Por que Davi tinha 5 pedras? Porque Golias tinha 4 irmãos. Se Golias morreu na primeira, os irmãos viessem, Davi ainda tinha 4 pedras para acertar cada um dos irmãos de Golias. Deus não tem plano B, porque o plano A é infalível. A gente olha e a gente entende um menino. Escuta isso aqui. Jesus está viajando e um menino, mas uma multidão está morrendo de fome. Nós estamos falando de 20 mil pessoas, 5 mil homens. Jesus olha para os discípulos e fala assim, os discípulos olham para Jesus e falam, está todo mundo com fome. Jesus fala, então vamos fazer alguma coisa. E talvez os discípulos, gente, começou a perguntar para todo mundo, vocês têm alguma coisa de comer aí? Vocês têm alguma coisa? No meio de 5 mil pessoas, todo mundo devia ter algo. Só que quando eles olhavam para o que eles tinham e eles lembravam do que tinha em casa, não, eu tenho 20 pães lá em casa, não é suficiente para essa multidão. Eu tenho talvez um pedaço de carne lá na minha casa, mas não vai ser suficiente. Se a gente trouxer para cá vai virar uma briga, não vai ter o que fazer, não vai ter nada para fazer. Não era só o menino que tinha algo para dar, mas todo mundo poderia ter. Só que imagina, gente, eles conversando um com o outro. Você tem alguma coisa? Eu tenho. O que você tem? Eu tenho um pedaço de carne.
ixi, não dá para isso aqui, eu tenho só um pedaço de pão, também não dá. Por que Jesus usou a multiplicação através de um menino? Porque escuta isso aqui, o menino não perguntou para ninguém o que ele tinha que fazer. Nós olhamos para o que temos na nossa mão, e o primeiro erro é que nós comparamos com a colheita do outro, e nós achamos a arma do outro melhor, nós achamos o que o outro está vivendo melhor, nós achamos a arma dos inimigos maiores. Então nós já começamos a falar é impossível da gente vencer. Mas ao mesmo tempo que depois que a gente faz isso, a gente olha para alguma outra pessoa e mostra para outra pessoa que nós temos em mãos. E você mostra para outra pessoa que tem em mãos, e você fala, deixa eu ver o que você tem. E a outra pessoa mostra, e vocês começam a olhar um para o outro e falam, tudo é pequeno. Agora o que eu quero te dizer é o que você está perdendo, porque você continua ouvindo outras pessoas. O que você tem perdido de semear, porque você continua ouvindo outras pessoas. Por que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes de um menino? Porque o menino deve ter lembrado na maior inocência do mundo e falado, lá na minha casa tem 5 pães e 2 peixes. O menino pegou a cesta com 5 pães e 2 peixes, cara, e ele simplesmente levou, e ele simplesmente entregou. Escuta isso aqui, era o que ele tinha nas mãos. Ele não mostrou para ninguém o que tinha, ele levou para Jesus e mostrou para Jesus o que ele tinha. O problema nosso é que nós queremos entregar para Jesus, amém? Mas antes de entregar para Jesus, nós estamos mostrando para algumas pessoas, olha aqui o que eu tenho, olha aqui o que eu tenho. Aí o outro fala, isso aqui é o que eu tenho, isso é o que eu tenho. Se alguém tiver algo maior do que você, você pega e esconde. Se alguém tiver algo melhor do que você, você deixa de mostrar e você fala, opa, eu estou com vergonha, eu começo a me recolher, porque o que eu tenho na minha mão é muito pequeno. E aí, a pergunta que eu te faço é o que você tem perdido, porque você está perguntando para os outros, em vez de simplesmente pegar e mostrar para Jesus. Porque Jesus não está interessado no que está na sua mão, Jesus está interessado na fé que você leva aquilo que você tem em mãos. Jesus não está interessado naquilo que você está olhando para você mesmo e falando assim, Jesus, eu tenho isso aqui. Gente, Jesus está afim do nosso coração, Jesus está afim de fazer milagre através do que nós temos na mão. Mas Micael, o que eu tenho na mão é muito pouco. Micael, quem eu sou é tão pequeno. Deixa eu te falar, eu penso isso também, eu acho isso também, mas eu luto todos os dias da minha vida pedindo, Deus, não me deixe de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não importa como o outro esteja, não importa o que o outro tem nas mãos, não importa o que o outro está vivendo. Eu sei que existe algo único para mim viver, e eu estou disposto a viver isso. Porque quando nós entregamos o que nós temos na mão, o que parece ser pouco, se torna muito. Quem está comigo, diga glória a Deus. Muito, muito. E aí, eu quero te contar uma história hoje. E essa história me chamou muita atenção. Porque, Micael, eu entreguei o que é pouco. Eu entreguei. Micael, tudo isso que você falou eu já vivi, mas eu venci. Mas o maior inimigo das nossas vidas é a nossa luta interna. O maior inimigo das nossas vidas é o que nos aconteceu um dia. O maior inimigo das nossas vidas é porque quem não vence as lutas internas nunca viverá algo novo. E eu quero te contar a história e você vai entender isso. Porque tem um homem na Bíblia que se tornou um juiz, que ele era a pessoa mais improvável de ser. Antes dele, Deus havia levantado Sansão, que era o homem mais provável a ser, o homem mais forte a ser. E o mais provável a ser, escute isso aqui, o mais provável, porque antes dele nascer, Deus já havia falado para todo mundo, vai vir um juiz que vai mudar a história de vocês. Então aquele que era mais provável, ele teve um ótimo começo, mas ele teve um péssimo final. Ele começou muito bem, fazendo tudo por Deus, tudo por Deus, tudo por Deus, tudo por Deus. Mas ele foi fazendo tudo por Deus e o ego dele foi crescendo, o ego dele foi crescendo, o ego dele foi crescendo. E uma das coisas que você precisa entender sobre o reino de Deus é que você não pode levar o seu ego para onde Deus quer te levar. Existe uma coisa que eu falo há muitos anos: quem se acha, se perde. Porque você não pode levar o seu ego para onde Deus quer te levar.
Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. E se você leva o seu ego para lá, o seu ego vai te destruir. A prova disso é quem? Sansão. Ele era o homem mais provável de todos. Ele era o homem que pegava a queixada de burro e matava 1000. Tudo que aquele homem tinha virava arma. Por quê? Porque ele era a própria arma. Ele era o cara mais forte, ele era o cara poderoso. Deus já havia falado para a nação. Então tudo que acontecia, o povo voltava para ele e falava assim: ei, é nós aqui, ó, Sansão, ajuda a gente. Sansão ia lá, arrebentava com todo mundo. Mas o ego cresceu. E ele levou o ego para onde ele não devia. Que lugar é esse? É um lugar de independência, onde eu acho que eu não preciso de Deus. Então tudo que Deus me falou eu deixo de fazer. Então eu conto o meu segredo, pode cortar o meu cabelo. E aí eles vão lá e cortam o olho daquele homem, leva ele para a prisão. E ainda assim ele vive o propósito. Agora depois disso, o povo de Israel mais uma vez começa a ter medo. Porque o povo de Israel mais uma vez começa o quê? A sofrer. O juiz, que era o mais provável de libertar, morreu. Matou alguns filisteus, mas o filisteu era um dos inimigos, ainda tinha os moabitas. E agora, o povo de Israel se volta de novo a curvar diante de Deus e falar: Deus, os filisteus têm poucos, mas agora tem um monte de moabita que está vindo sobre nós e em cima de nós o tempo inteiro. E aí Deus levanta um homem. E é esse texto que eu quero ler com vocês. Coloca para mim aí Juízes capítulo 3, versículo 14. Juízes 3, 14. Olha só o que o texto diz. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe. Agora olha isso, Sansão havia morrido. Olha só o tempo, durante 18 anos. Esses homens, o povo de Israel ficou 18 anos vivendo a opressão, 18 anos vivendo de amargura. Talvez isso está parecendo com você, cara. Sua vida inteira é sobre pressão, sua vida inteira é sobre amargura, é sobre dificuldade. Coloca o versículo 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude. Agora presta atenção nessa palavra: homem canhoto, filho do Benjamim Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, isso dá uma média de 40 e poucos centímetros, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe. Agora o que fala é a Bíblia que está falando, não sou eu. Homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude mandou embora os carregadores. Pode colocar o próximo. E ele entregou o tributo, é o 19. Está voltando. Isso. Mas, ao alcançar os ídolos esculpidos perto de Gilgal, ele retornou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: silêncio. Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Só até aí, depois nós vamos ler mais. Escute isso aqui. O povo de Israel teve um pouco de esperança com Sansão. Um pouco. Mas o homem teve um ótimo começo e teve um péssimo final. Ele teve um ótimo começo debaixo da promessa e um péssimo final, porque acabou morrendo junto com os filisteus. A esperança do povo caiu, a esperança do povo morreu. E o povo começou a ser oprimido por gente de outras terras, por outras pessoas o tempo inteiro. Aí de repente chega o rei de Eglon, o rei dos Moabitas, e ele começa a prender o povo de Israel de novo e fala: essa é a minha oportunidade. Agora escute isso aqui. O povo passou 18 anos, cara, debaixo de amargura. 18 anos debaixo de opressão. 18 anos sofrendo. Era um povo que dobrava os joelhos para orar, e a ideia que eles tinham é: Jesus, o Pai, Deus esqueceu da gente. Nós somos o povo prometido, o povo que Deus usou Moisés. Deus fez tantas coisas e agora nós estamos esquecidos. 18 anos, aonde tudo que eles olhavam era ruim.
18 anos aonde eles poderiam pensar que eles iriam viver os mesmos anos do povo que viveu escravo do Egito. Nós somos escravos, nós vamos morrer, nós seremos... Cara, isso é tão louco, tão louco, tão louco, porque alguém que está debaixo de uma opressão é desanimado. E uma pessoa desanimada, que quando olha para o lado, encontra uma outra pessoa desanimada. Escuta isso aqui, o desanimado desanima quem tem um pouco de esperança. Aí eu olho para mais um pouco do povo de Israel, e eu estou desanimado com meu amigo que está desanimado, e eu olho para frente, mas uma outra pessoa está mais desanimado que eu. E o desanimado, imagina alguém que fez uma oração, dobrou os joelhos e orou, e ele de repente levanta e ele está completamente animado. Mas aí ele vai conversar com alguém, e esse alguém está desanimado. E o desanimado desanima aquele que está um pouco animado. Era assim que o povo de Israel estava vivendo. Até que a gente precisa entender uma coisa. Tem hora que nós precisamos nos unir, não pelas nossas dores. Porque se a gente for parar para unir, pelo que a gente está passando, cada um aqui, cada um tem sua história. E aí, cara, você sabe o que a gente começa a entender das pessoas? É isso aqui. Se eu conto a minha história, e alguém conta uma história pior, a tendência que eu tenho é de piorar a minha, para que eu fique pior do que a outra pessoa. A gente nunca olha para outra pessoa e fala, nossa, a história dela está pior que a minha. A gente ouve a outra pessoa e fala, mas deixa eu te contar a minha história. E aí vem o outro e fala, deixa eu te contar a minha história. Enquanto o povo olhava somente para a dor e um desanimava o outro, nada acontecia. Foram 18 anos de opressão, porque eu olhava para a vida do outro e queria fazer da minha vida pior do que a do outro. Mas chega um tempo, cara, que a gente tem que parar de se unir pela nossa dor e entender que a oração é a nossa arma que pode mudar a nossa história. Aquilo que for concordado aqui na terra será concordado no céu. Então nós estamos concordando, a minha vida está pior que a sua. Eu estou sofrendo muito mais do que você. A gente começa a falar e não, está muito pior. E aí alguém vem e conta a história de outra pessoa que está muito melhor, e só perde quem se compara. Porque quem está se comparando sempre está abaixo de quem está lá em cima. E aí a gente fala, cara, lá está muito melhor, e o outro está lá. E aí a gente começa a afundar, até que chega um dia que você tem que dar um basta na sua vida, onde você se une com algumas pessoas, para você orar não pela sua dor, mas você orar pela restauração de todos. Porque uma das coisas que a gente mais precisa entender, cara, e uma das visitas que eu fiz, eu não sei se a pessoa está aqui, uma loja lá no centro, de bolsas de calçado feminino. Cara, ela me falou uma coisa, e eles me falaram uma coisa que eu achei incrível. Eles falaram, Micael, a gente chega aqui e a gente ora, mas a gente não ora somente pela nossa loja, nós oramos pela rua inteira. Porque se a pessoa que está do lado vai trazer um movimento para a rua, as pessoas vão vir para a minha loja. Se quem está do meu lado for abençoado, eu também serei abençoado, eu também serei abençoada. Então nós chegamos aqui, abençoamos a nossa loja, mas nós abençoamos essa rua inteira. É a rua 7 de setembro, se eu não me engano. E nós abençoamos a rua inteira. Por quê? Porque se a outra pessoa for abençoada, eu também serei. Então nós precisamos entender que nós não podemos nos unir apenas para falar das nossas dores, mas nós podemos nos unir para falar sobre a nossa restauração. Nós podemos nos unir para celebrar a vitória de outra pessoa, porque se eu celebro a vitória de outra pessoa, Deus vai levantar pessoas para celebrar a minha vitória também. A gente precisa viver isso. O povo de Israel, depois de 18 anos, dobrou os joelhos, mas não foi para falar de dor, foi para falar de restauração. Deus, manda alguém para nos ajudar. Deus manda de novo um juiz. Manda de novo um juiz que vai mudar a nossa história e vai trazer paz para a gente. Cara, agora entende isso aqui. Porque o problema da nossa oração, escuta isso. O problema da nossa oração é que nós já definimos a forma que Deus vai trazer a resposta. Já definimos isso. Eu estou orando por algo que eu preciso, e eu já defini como isso vai acontecer. Deus, eu estou precisando disso, e eu espero que seja assim, assim, assim e assim.
Deus, eu estou precisando disso e eu espero que venha na minha mão dessa forma. Deus, eu vou andar na rua e se eu ver um carro vermelho com a placa tal, eu sei que essa é a resposta que o Senhor tem para mim. Deus, eu vou entrar para o meu devocional e vou orar. Aí você olha e não tem nada a ver do que você esperava. Nada. Porque nós definimos a forma que Deus vai agir. Agora entende isso aqui com o povo de Israel, cara. Entende isso aqui, aprende isso aqui hoje. O povo dobrou os joelhos, orou e pediu socorro. Deus mandou um cara chamado Eude. Micael, quem que é Eude? É o cara mais improvável da Bíblia para ser soldado. Por que você acha que Deus, e esse texto de Juiz conta a história de que Eude era canhoto? Por quê? Qual que é a necessidade de falar que alguém que Deus levantou era canhoto? E se você vai ler os textos das guerras anteriores ou guerras depois, sabe o que diz? Que todos os soldados eram destros. Então peraí, o cara é da direita. Por quê? Porque naquele tempo e naquela época não poderia entrar soldados que fossem canhotos. Eles iriam fazer um teste. Tira a sua espada. Se o cara tirasse a espada pela mão canhota, você está rejeitado. Você não pode ser guerreiro. Mas o cara era destro, o cara tirava pela direita. Não, você entra para a batalha. O povo orou, Deus levantou o homem, e esse homem era o quê? Canhoto. Cara, imagina o que esse líder ouviu durante todo o tempo de todas as pessoas. Você não pode ser a pessoa que Deus levantou. Porque para entrar numa batalha, para entrar num exército, para ser um líder, tem que ser direito. A tradição diz isso, os ensinamentos diz isso, que o canhoto não pode vencer uma batalha. O cara andava mais um pouquinho, talvez ele falava, eu sou agora o juiz que Deus levantou. E um monte de gente, o povo olhava e falava assim, não pode ser você. Mas a verdade é que Deus não muda. E se Deus levantou alguém, não importa o que o outro diz, aquela pessoa irá permanecer e Deus irá usar. Ela vai permanecer. E você começa a chegar aqui, cara, e você, tudo que você ouviu durante todo o tempo da sua vida, que você tem uma vida amargurada, é sobre as suas fragilidades. Você ouve sobre aquilo que todo mundo falou para você, sobre o seu ponto fraco, sobre aquilo que você não consegue fazer, sobre aquilo que você não pode fazer. E aí você tem as suas deficiências, e se tornam deficiências emocionais, a tal ponto que você olha e fala assim, não é possível Deus usar uma pessoa como eu, não é possível Deus mudar a minha história, não é possível Deus fazer algo através de mim, não é possível eu viver algo novo, porque as minhas fragilidades, os meus passados, tudo que me aconteceu, tudo que eu vivi, é impossível Deus fazer algo. Por quê? Porque nós estamos olhando para as nossas fragilidades, nós estamos olhando para as nossas deficiências, nós estamos olhando e falando assim, não pode ser eu, não pode ser eu, não pode ser eu que Deus vai usar, não pode ser eu a ser uma pessoa bem sucedida, não pode ser eu a pessoa que vai para uma faculdade, não pode ser eu uma pessoa que vai ter uma família, não pode ser eu uma pessoa que vai viver o chamado, que vai pregar a palavra de Deus, não pode ser eu. É impossível a minha pessoa fazer algo, por quê? Porque todo mundo olha para você e fala da sua fragilidade, todo mundo olha para você e fala da sua fraqueza, todo mundo olha para você e fala assim, ei, você já viu a história da sua família? Ei, você já viu quantas empresas você quebrou? Ei, você já viu a história do Brasil e a história da cidade? É impossível a gente vencer a corrupção, é impossível a gente viver algo diferente, porque todo mundo sempre vai falar da fragilidade. Mas escuta isso aqui, a fragilidade é o ponto que Deus quer usar na tua vida. Esse ponto que você chama de ponto fraco, Deus está falando, esse será o teu ponto forte.
Essa coisa que te aconteceu que você acha que é impossível, cara, Deus precisa apenas da sua fé para fazer algo sobrenatural acontecer. O que Deus precisa? Da fé. Deus não está perguntando quão fraco você está e quão frágil é a sua vida. Deus não está olhando para você e perguntando sobre as suas deficiências. Deus conhece cada ponto do teu coração e Ele sabe tudo que te aconteceu e Ele sabe das suas fraquezas emocionais. Mas o que você precisa entender é que o que você chama de fraqueza emocional na mão de Deus se torna uma arma poderosa para fazer histórias serem restauradas, histórias serem mudadas, histórias serem transformadas através daquilo que um dia te aconteceu. Você precisa parar de olhar para o que te aconteceu e ir cavar mais fundo o poço ainda, mas entender que o que te aconteceu é algo que Deus vai usar. E a prova disso é que o povo orou pedindo um juiz e Deus trouxe um homem fraco. Deus trouxe um homem que não poderia ser guerreiro. Deus trouxe um homem frágil. Deus trouxe um homem que emocionalmente estava destruído. Micael, por quê? Porque toda a vida dele, ele tentou entrar por um exército e nunca conseguiu. Porque todo mundo falava, ele não pode, ele não consegue. Deus levanta ele. Só que quando você pega o versículo aqui, ó, e você vai entender isso. O povo chamou ele e falou assim: escuta isso aqui. Esse aqui são os tributos que a gente tem que dar para o Moabita, o rei Eglon. Então, Eude, já que você é esse cara que você diz ser, você é a pessoa que nós estamos acreditando que Deus levantou, Eude, você vai pegar os tributos e vai levar até o rei. Mas algumas pessoas foram acompanhando. Escuta. Eude fez uma adaga, uma espada, e ele pegou a espada e colocou do lado direito da coxa, por debaixo da roupa. Entenda isso aqui. O cara foi andando em todo o caminho. Em todo o caminho. E uma das coisas que eu mais entendo, cara, que nós perecemos e nós fraquecemos, escuta isso, porque andar no caminho é muito importante. Você está no caminho certo, uau, é isso, você está andando no caminho certo. Mas escuta, como você anda no caminho, muda tudo. Por quê? Porque Deus nos chamou, por exemplo, para ter uma família bem sucedida, e quem crê nisso diga amém. Mas escuta o que eu vou te falar, e eu estou falando de mim, estou falando de ninguém, estou falando de mim, que eu luto e trabalho na minha vida, muito. O caminho certo é eu ser pai, mas a forma como eu sou pai, influencia tudo, porque o caminho de ser pai está certo, mas e no como eu estou andando no caminho, qual é a direção que eu estou tendo? Porque eu posso ser um pai que, como metade dos pais que estão aqui, ou mães, não solta isso aqui. E aí? O caminho está certo, mas como eu estou andando no caminho está errado. Você quer falar que seu filho nunca olhou para você e falou assim: solta esse celular um pouco? Porque os meus já falaram. Deixa eu te contar. A gente passa metade do tempo hoje brigando com os nossos filhos por causa disso aqui. Sai desse celular, sai desse celular. Mas eles estão apenas repetindo o que nós estamos fazendo. Andar no caminho certo, ok. Mas como você anda no caminho muda tudo. Você olha, por exemplo, e fala: cara, eu vou na igreja. Eu vou na igreja, eu vou na igreja. Cara, isso é muito bom, esse é o caminho certo da tua vida. Você vem para a igreja e você está aqui. Agora, quando você chega aqui e como você vive o que está acontecendo aqui, muda tudo. Porque o caminho certo é vir na igreja, mas como você está na igreja, muda tudo. Porque você pode estar na igreja e estar muito longe. Porque estar na igreja não significa que a gente está perto de Deus. Você pode estar na igreja, cara, e com pensamento no que você vai fazer segunda e terça.
Você pode estar na igreja no momento de adoração e nunca adorar. Você pode estar na igreja fazendo coisas que não tem nada a ver com o culto, porque eu estou fazendo a coisa certa e estou no caminho certo, mas no caminho certo eu estou agindo de forma errada. Isso vale para tudo na nossa vida. Então, quando eu olho para Eude andando pelo caminho, escute isso aqui. Cara, você tem que entender que quando você entrar por uma porta, por um caminho, é esse caminho e pronto. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Deus vai te dar instruções. O problema é que Deus dá instrução e a gente faz tudo errado. Na nossa família Deus fala, faça assim, a gente vai lá e faz ao contrário. No nosso servir na igreja Deus fala, ó, você precisa fazer assim, a gente faz ao contrário. Você precisa, e a gente faz ao contrário. Eu fico imaginando Eude andando no caminho. E quando a gente está no caminho, cara, a guerra de pensamento é uma loucura. É uma loucura, a gente pensa 1 milhão de coisas. Mas Eude tinha uma coisa na cabeça. Cara, eu fiz uma espada. E com essa faca, não é uma espada, mas essa faca que está escondida na minha coxa, eu vou matar esse rei. Como que isso é possível? Por que Deus levantaria um canhoto? Por que Deus levantaria um improvável? Porque quando fosse revistar, todo mundo ia olhar para o lado que todo mundo colocava a espada. Que lado é esse? O lado esquerdo. Por quê? Porque se a espada está aqui, eu vou tirar. Então antes de eu entrar no rei, as pessoas vão me revistar. E se elas vão me revistar, elas vão revistar o lado onde está a faca, do lado onde está a espada. Então, a minha está do outro lado. Quando eles forem me revistar, eles não vão achar essa faca. Quando eles forem me revistar, eles não vão achar essa espada. A fragilidade de Eude se tornou a força de Eude. A burrice que todo mundo olhava e falava assim, é impossível um cara canhoto entrar na guerra. Por quê? O cara canhoto é burro. O cara canhoto não vai conseguir, não vai ter domínio. Mas aquilo que o povo chamava de burrice se tornou a sabedoria. É por isso que você precisa entender, quando você está no caminho, a fragilidade continuará falando sobre você, as pessoas continuarão falando quanto você fraco é, mas não é só sobre estar no caminho certo, é como eu ando no caminho. Eu preciso andar no caminho entendendo, quando eu sou fraco, Deus vai me fazer forte. Quando todos me humilham, o Senhor irá me exaltar. E aquilo que todo mundo fala que eu não dou conta, eu realmente não dou conta, porque Deus nunca me dará um propósito que não dependa dEle. Quando Eude chegou, as pessoas pegaram nele e não encontraram a espada. Por quê? Porque Deus usa armas escondidas. Qual que é a arma escondida que está na tua vida? Qual que é a arma que está aí escondida dentro de você? Qual que é o testemunho que você não contou? Qual que é o testemunho que ainda não aconteceu na tua vida, porque você está achando que isso é tão fraco, que você está acabado? Qual que é o testemunho que não chegou na tua vida, porque você está perdendo a bênção, porque você está ouvindo o que o outro está falando? Qual que é a arma que está escondida, que pode restaurar a vida de milhares de pessoas perto de você? Qual que é a história que você pode contar e que você não conta, porque você olha para você e você se acha fraco? O ponto mais fraco da tua vida pode ser o ponto mais forte na mão de Jesus Cristo. A dor que te causaram e dor que você viveu e que você pode viver, eu não estou falando só do passado, eu estou falando do que pode acontecer para frente, pode se tornar algo que irá edificar a vida e trazer paz na vida de muitas pessoas. Porque quando Eude chegou, revistaram ele e não acharam a espada. Quando ele chegou diante de Eglon, ele falou assim: vocês saem de perto de mim. Todos que estavam ajudando ele saíram. E aí ele chega para Eglon e fala assim: ei, vem cá, eu tenho uma coisa para te contar em segredo. Ele olhou para todo mundo e falou: cala a boca, é segredo, sai todo mundo daqui e fica só eu e Eude. Quando ficou os dois, escuta, a palavra de Deus diz que Eglon era muito gordo. É por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde, gente.
Não vão me queimar, falar que eu estou falando gordofobia, né? Não, foi a palavra de Deus que está falando. Por quê? Por que a Bíblia vai falar que o cara era gordo? Porque pessoas sobrepeso não têm agilidade. Eude chegou lá pela fraqueza de todo mundo canhoto. A arma estava escondida, porque todo mundo só revistava de um lado. Todo mundo só pegava de um lado, ninguém revistava o outro lado da perna. Não só a fragilidade, mas é uma bênção invertida, porque ele tira a espada e mata Eglon. Nós estamos falando de 18 anos de opressão. E uma arma escondida debaixo da pessoa mais improvável, debaixo dos olhos de todo mundo mais fraco, debaixo dos olhos de todo mundo, a pessoa mais burra, porque não poderia nem entrar num exército. Deus chamou e Deus falou: eu vou revolucionar a história do povo de Israel. Eu vou transformar 18 anos de opressão pela pessoa que todo mundo falando que não pode, pela pessoa que está todo mundo falando que ele é fraco, pela pessoa onde todo mundo olha e chama ele de burro, chama ele de uma pessoa imprestável porque ele é canhoto. Eu vou fazer dele aquele que vai trazer a paz sobre o povo de Israel, e ele vai transformar 18 anos de opressão em 80 anos de paz. Você tem noção disso aqui agora? Os caras viveram 18 anos de opressão, mas por causa de um improvável, que era canhoto, por causa que uma pessoa aos olhos de todo mundo que era fraco e frágil, o cara que era ferido emocionalmente, ele teve que vencer isso para vencer a guerra que não era só dele, era a guerra de todo mundo. E eu encerro aqui. Se você não vence suas guerras emocionais, você não irá favorecer pessoas que estão perto de você. O que as pessoas estão perdendo, porque você está perdendo a guerra emocional de ouvir quem você nunca deveria ter ouvido. O que as pessoas perto de você estão perdendo, porque você está mais preocupado em ouvir sobre o que todo mundo diz sobre a sua fraqueza e fragilidade, do que ouvir que Deus pode usar a sua fraqueza e fragilidade para mudar a tua história. O que as pessoas perto de nós estão perdendo, porque nós escolhemos a dor. E a dor faz a gente recuar. E a dor vai fazer a gente viver oprimido. E a dor vai continuar fazendo a gente achar que não tem saída. E Deus faz uma revolução através de um homem improvável. Eu não sei sua história e não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus pode fazer uma revolução através de você. A tua família pode ser restaurada hoje. A tua empresa pode ser restaurada hoje. A nossa cidade precisa de uma igreja restaurada, edificada, que decidiu vencer, que vai viver a paz que excede todo entendimento. O Brasil precisa de pessoas restauradas, mas Micael, nós somos poucos. Mas escuta, em nome de Jesus, não é sobre quantidade, é sobre o poder daquele que está na minha vida e na tua vida. Nós podemos ser poucos, mas na mão de Deus nós nos tornaremos muitos, e pessoas curadas irão edificar outras pessoas que estão cheias de dor, e essas pessoas cheias de dor serão curadas, e curados vão curar outros, que vão curar outros, que vão curar outros, a tal ponto que nós iremos fazer uma corrente de pessoas saudáveis, de pessoas que enfrentam lutas, com a certeza que Deus é com a gente.